Revista Contudo hoje veio até a casa da atriz Sandra Barsotti, que esse ano completa 43 anos de carreira. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais da intimidade dessa grande atriz. Então, simbora comigo! Hoje o Revista Contudo está invadindo um pouquinho da intimidade dessa querida atriz Sandra Barsotti, que está aqui com a gente. Eu queria te agradecer imensamente por você me receber aqui na sua casa, por esse carinho. Seja muito bem-vinda ao Revista Contudo. Nós vamos falar um pouquinho desses seus 43 anos de carreira, muita história para contar. Pela grande idade, né? Muita história para contar. E eu começo te perguntando assim, como é que a profissão surgiu na tua vida? Porque nessa profissão a gente geralmente não escolhe, é escolhido. Então você foi escolhida pela profissão. Olha, literalmente eu fui escolhida, porque meus projetos de infância e juventude, eu queria ser médica, né? Então eu me formei, na época se chamava, era do curso colegial científico, direcionado para as biomédicas, que eu queria ser médica. E aí fui fazer o primeiro vestibular, era um curso na PUC para comunicação. Falei, vou ser jornalista. Eu tinha paixão por cinema, mas nem imaginava que uma pessoa comum qualquer, assim, de repente ia virar artista como, né? Eu não sabia nada como que era o caminho. Então, nunca pensei nisso. Embora eu fizesse na escola teatro, né, nas aulas de português, e uma série de coisas na rua com amiguinhos lá no Leblon. Meu tio passou em frente à praia onde eu morava e falou, oi, gorda, que é meu apelido lá em casa. Vamos lá pra casa da vovó, não sei o quê. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, por coincidência, logo depois bateram na porta. Era o Renato Fernandes, que me conhecia desde 12 anos, e ele trabalhava com publicidade. Só que ele dizia, Sandra, você tem a pele marcada, e com 15 anos eu fiquei com essa cicatriz aqui, um problema que eu tive no rosto, e aí um cirurgião plástico fez meio que uma barbaridade. Então, aquela presença dele aí, né, eu falei assim, agora vai me chamar para fazer um anúncio, como a gente chamava. Mas ele vinha acompanhado do André Ulliem, que era um belga, radicado no Brasil, que era diretor de cinema, e o Robert, um francês, que seria o assistente do filme. Entraram, conversaram com meu tio, eu não entendi nada, falaram de Romualdo, né? Que na realidade era o Romualdo Figueiredo, que defendia Andorra no Festival da Canção. Ai, os festivais da canção eram demais. Enfim, combinaram tudo, eu nem sabia do que se tratava. E depois eu fui descobrir que era um longa-metragem, que eu estava prestes a me estrelar aquilo, ser a protagonista daquela história, que a ideia era ser um help brasileiro. E aí, o filme se chama Romualdo e Juliana. Esse, infelizmente, até hoje eu não tenho a cópia. E lá comecei a ser atriz. E foi um sucesso. E assim veio uma enxurrada, só dessa primeira leva do que foi batizado como pornô chanchada, mas de pornográfico não tinha nada. Isso foi preconceito de um crítico, que até hoje eu não descobri quem foi que cunhou esse nome, que hoje a pornô chanchada é pesquisada, é estudada, né? E daí a sua amiga aqui acabou virando uma ícone da pornô chanchada. Enfim, eu tenho um montão, aí eu virei chique. Eu tentei contabilizar os teus trabalhos e mais ou menos assim passam de 100. Passam de 100 trabalhos. Sim, cinema não sei se chega a 100. Não, juntando tudo, cinema, teatro, TV, passam de 100 brincando. Aí muito mais. Cinema mesmo, porque depois eu fiz outros longas em outras linhas, fiz muitos curtas. Aliás, eu tô com 2 aqui, ó. Que eu fiz esse ano, que eu tô apaixonada pelo codinome. Ele vai correr um bocado de festival por aí, vai ser legendado. Tem um elenco bem bacana também, né? Esse é eu, Roberto Pirillo e uma garotadinha nova que são alunos da ICTV, que é a Escola de Cinema e Televisão, do Jorge Monclar e da Gláucia. E esse outro eu fiz uma participação que chama-se... No País das Maravilhas. Das Maravilhas. Bem bacana. Também tem um monte de gente simpática. Enfim.
Mas eu adorei isso aqui, então. E aí você surgiu lá na Pornô Chanchada, você virou uma grande estrela desse cinema. Você já era muito famosa no cinema e foi para televisão e virou um sucesso maior ainda com a Carolina do Casarão, que te levou para Portugal, te roubou um tempo de nós brasileiros e que tornou você amada e querida pelos portugueses. Tá frio aqui no Rio de Janeiro hoje, viu, gente? Bom, em 75, o Daniel Filho, que a gente tinha se cruzado na dublagem lá na empresa do Roberto Farias, ele estava dublando um filme da Sônia Braga, do Zé Wilker, agora esqueci o nome, que também foi seriado na televisão. Conversamos e eu achei ele simpático, ele me achou simpático. E aí ele era o chefão lá na TV Globo e resolveu, ele queria me aproveitar na Gabriela. E aí ele resolveu me fazer um teste comigo, tipo, como é que eu funcionava na imagem. Me colocaram num programa Moacir Franco, fazendo lá uma coisinha simples. E aí ele sugeriu a Vancini que eu fizesse primeiro a Malvina, mas aí a Vancini rejeitou a imagem sensual, sexy, enfim, erotizada, que... Aquelas coisas de preconceito que o nego vê, aquilo ali só serve para aquilo, mas não é bem assim, né? Mas também ele... Eu cheguei a fazer o teste, uma coisa meio ridícula, eu fiz uma coisa absolutamente ridícula, eu era toda tímida, por incrível que pareça. E aí ele falou assim, Gravilha, você é uma ótima atriz, mas acontece que eu já contratei outra por causa da urgência de figurino. Mentira, cascata. Ele e o Daniel não se davam lá muito bem, cada um com suas questões, e aí ele falou, não vou botar essa mulher que o cara quer. Deve ter sido isso, eu imagino, né? E não deve estar errada, não. Passou um tempo, aí o Daniel me chama pro Rock Santeiro. Queria dirigir, que nós chegamos a trabalhar um mês, mas infelizmente foi censurado. E a novela não foi ao ar, né? Não pode entrar no ar. Foram chamados. Mas ele pegou aquela turma toda, falou Janete Clerca numa novela e fez Pecado Capital, que eu adorei, foi minha estreia em novela, eu adorava a Gigi, minha personagem, e teve muita empatia com o público infantil. E aí veio o Casarão. E o Casarão, então, que é uma história que representa muito a força do amor. Não foi por acaso que ele me levou para Portugal, porque além de ser um marco na TV brasileira pela questão de ser trabalhada em 3 épocas, né? A contemporânea, que era 1976, 1930, que era a Carolina Jovem, que eu fazia, e era vivida pela maravilhosa da Era Corte. De mais velha, né? Adulta. Na data de 76. E começava em 1910, se não me engano. Teve uma menininha que vivia também a Carolininha. E, bom, essa novela que tinha aquela grande força de um grande amor, né, que era incrível, que era vivida na fase jovem eu e o Gracindinho, na mais velha Yara com o Gracindão, como eu costumo chamar, e o Mário Lago Maravilhoso e o Denis Carvalho na parte jovem. Esse triângulo, né? E sobrevive até hoje na memória das pessoas. E lá fui eu. Fiquei 11 meses em Portugal, fazendo um vaudeville de um autor inglês, e tive a oportunidade de conhecer o país inteiro, que na realidade ele tem cerca de 400 quilômetros de comprimento. Então eu conheci lá da Manta Rota, que é bem no sul, do outro lado já está a África, até a Serra da Estrela, que tem o famoso queijo da Serra da Estrela. Foi uma experiência maravilhosa. Acabei gravando um disco. Fez sucesso, cantou para os portugueses. Os bombeiros da Malveira no carnaval, tipo, eles não sabiam me dizer nenhuma letra, eu não tenho memória ruim para letra. Eu cantei, sabe o que cantei? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. E a outra que eu lembrava era
que não é tanto de carnaval, mas não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, enfim. E tinha acho que mais uma. E achei o máximo com uma banda, em sair na garagem com a molecada e tal. O que você acha mais interessante da profissão de atriz? Como é que eu posso dizer? O que te atrai mais nessa profissão? Uma coisa que me atrai é viver essas vidas, viver essas emoções que permitem você, de uma certa forma, até fazer uma autoterapia, né? Vasculhar os seus segredos. É legal essa possibilidade de ser útil ao outro, porque quando eu quis ser médica, na infância, por conta de filmes que eu assistia. Eu tenho um lado bastante romântico, né? Os filmes românticos do médico no interior, que cuidava dos pacientes pobres, que não tinha dinheiro para pagar e que de repente fazia um bolo. Aquele bolo de fubá que eu disse que ia fazer para vocês, né? Que me deixa com água na boca. Não deu para hoje, né? Prometo para outro dia. Dava uma galinha, dava o que tinha, os trocavam. E aquele médico maravilhoso, empenhado, amoroso, que queria fazer uma coisa com aquelas pessoas. Aí eu achei que eu tinha que fazer isso, né, que eu me identificava com isso. Só que com o meu trabalho, eu fui aos poucos descobrindo que não tanto como nós artistas pensamos, que através dos discursos que fazemos na nossa arte, e a gente transforma o mundo, ou que não é bem assim, mas transforma alguém, ajuda alguém a abrir uma brecha no seu coração, na sua mente, para essa autotransformação. E aí essa, sim, contribuição individual de cada um de nós pode ser forte e capaz de transformar. Antes disso ainda, é que são as nossas atitudes, a voz que a gente ganha, o espaço que a gente ganha. Ela não abre a casa dela para qualquer pessoa. Um quadro que eu sei que você ama muito. Então, esse aí é o meu quadro, que é do meu amigo Avelar Amorim, que é de Miguel Alves, lá do Piauí. Ele é professor de artes plásticas na Faculdade Federal do seu estado, né? Também é ator, diretor, enfim. E ele tem vários dos seus quadros premiados, inclusive esse foi premiado no Salão de Artes Plásticas do Piauí. Chama-se Gente Fina é Outra Coisa. E eu me encantei não só pela pintura, mas como eu relaciono meus quadros. Eu relaciono meus quadros... Oi, linda! com coisas da minha vida, né? Então esse representa a novela Gente Fina, que eu fiz do Erval Rossano, E, assim, ele retrata, segundo o meu amigo, eu vou ler até aqui assim, de forma expressionista. Aliás, eu digo com um trabalho de uma técnica, assim, como é que a gente diz, de texturas, né, muito bem trabalhadas, é uma coisa incrível. E o que ele diz? Que ele retrata o imaginário fértil e hipócrita que está sendo, daquele que está sendo sempre apreciado numa vitrine de riqueza. Agora, eu faço uma outra leitura, se você me permite, Avelarzinho, que são as mulheres no poder. Espero que ninguém se ofenda, isso é arte. Elas estão comendo a genitália masculina. Quase ninguém nota quando chega aqui em casa, mas a verdade é essa.